Quatro clubes grandes do futebol brasileiro também fizeram proposta pesada por Flora. O menino de 10 anos de idade que acaba de trocar o Corinthians pelo Palmeiras, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz mais detalhes dessa história e fala também sobre a Vai de Bet. Recebi a informação de 3 pessoas do Corinthians de que os pagamentos já foram suspensos. Já o Palmeiras passará por reformulação gigante na metade do ano. Conto ainda sobre Thiago Mendes, o volante que é alvo de Cruzeiro e São Paulo, admite que quer voltar ao Brasil. Tem novidade importante na Raposa, Cruzeiro negocia com o atacante do Independente Del Valle. Formação exclusiva sobre o futuro de Ederson, ex-jogador do Cruzeiro e do Corinthians, que tem proposta pesadíssima do Liverpool. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças, atacante saindo do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, se puder usar o espaço para comentar e deixar sua opinião, também agradeço. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do depósito, colocando na tela partidas dessa quinta-feira. Tem jogos no exterior para você fazer sua fezinha. Por exemplo, amistoso internacional entre Holanda e Canadá, vou de vitória da Holanda. Tem ainda Gibraltar e País de Gales, o País de Gales é muito favorito. Eliminatórias para a Copa na África do Sul, o Egito deve ganhar de Burkina Faso, assim como o Senegal em relação à República do Congo. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha é super simples, link no comentário fixo, você clica, faz o cadastro, depositou 100% da grana, volta em bônus, o valor máximo de bônus de R$200. Você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem! Bora começar o vídeo agora com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre John Textor. O dono da SAF do Botafogo usou suas redes sociais para afirmar que houve manipulação do VAR na expulsão de Adrielson, naquela derrota do Botafogo por 4-3 para o Palmeiras no ano passado. Confesso que a partir do que eu vi, não consigo ser capaz de afirmar que houve manipulação. E você, assistiu ao vídeo? O que pensou sobre o tema? Use o espaço para comentários e emita sua opinião sobre a posição ou sobre os posicionamentos de Textor. Quero contar também que o Flamengo contratou um especialista para resolver os problemas do estádio. O executivo Marcos Bodin está contratado e vai tocar esse projeto. O Flamengo tem como prioridade a construção de um estádio para mais ou menos 80 mil pessoas no gasômetro e pode, inclusive, já contei para vocês, contar com uma parceria da Allianz para aquisição dos naming rights em negócio de R$1 bilhão. Bora falar também sobre Centurion, ex-atacante do São Paulo, estava desaparecido há 10 dias. Pelo menos foi o que revelou o presidente do Vélez Sarsfield. Pessoas próximas ao atacante afirmaram que ele está em casa, comunicável apenas com seus familiares. Mais uma confusão do atacante argentino que não deixou saudade dos tempos do tricolor. Para completar o giro de notícias, contar que o Fortaleza venceu o CRB por 2-0 na partida de ida da final da Copa do Nordeste. O jogo foi disputado no Castelão, os gols marcados por Moisés e Luthiero. A volta acontece no domingo em Maceió e o CRB vai precisar vencer por 3 gols de diferença para se sagrar campeão. Para completar jogos do Campeonato Brasileiro, o Juventude venceu por 1-0 o Atlético Goianiense, o único gol da partida marcado pelo ex-santista Lucas Barbosa. Cuiabá e Vitória, que são os grandes favoritos ao rebaixamento, ficaram empatados em 0-0 lá em Cuiabá. Bora falar agora sobre Thiago Mendes, volante que pertence ao Al Rayyan do Catar e que já havia sido especulado por Cruzeiro e estava na mira de torcedores do São Paulo. Thiago Mendes deu uma entrevista ao André Hernan afirmando que cogita sim a volta ao Brasil, apesar de ter contrato no clube Qatari e salário de R$2.300.000 por mês. Está aqui um trecho dessa entrevista, abre aspas, está muito cedo ainda, mas estamos no mercado. Sempre é bom voltar ao país de origem, jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, Sul-Americana, estou há 8 anos fora, então ficaria feliz de voltar e jogar um campeonato competitivo como o brasileiro, ao lado de Payet, Coutinho, Thiago Silva, estamos abertos à negociação. Nesse momento é importante ter propostas na mesa, fecha aspas, Thiago Mendes escancarando sua vontade de sair do Catar
para jogar no futebol brasileiro. Além dessa questão salarial, 2 milhões e 300 mil por mês, outro problema a ser resolvido é com o Al Rayyan, que pagou 23 milhões de reais para contratá-lo do futebol europeu. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e avalie o que você pensa sobre o Thiago Mendes. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e a chance de David deixar o clube. O David pertence ao Internacional, está emprestado ao Vasco até dezembro, tá? Para comprá-lo, o Vasco vai precisar desembolsar 2 milhões e 800 mil euros. Esse valor equivaleria a 65% dos direitos econômicos. Se o David disputar 60% dos jogos ao longo do ano, o Vasco é obrigado a comprá-lo. Pedrinho pretende fazer uma reformulação importante no elenco, abrindo mão de jogadores mais caros e que ele entende que não são tão úteis, é o caso do David. Foi por isso que ele não esteve em campo no clássico contra o Flamengo, derrota por 6-1. E surgiu, nas últimas horas, nos Estados Unidos, a informação de que o Charlotte FC, da Major League Soccer, pretende contratá-lo. O Vasco ainda não foi comunicado de nada, essa tratativa pertence nesse momento ao André Cury, que é representante do David. O Vasco torce muito para que esse negócio saia, afinal de contas o David é dono de um dos maiores salários do elenco cruzmaltino. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, depois de Cássio e Caio Jorge. Houve inclusive a confirmação oficial por parte do Cruzeiro em relação à compra do Caio Jorge. Já contei para vocês, 4 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. O atacante é esperado nessa semana em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura do contrato em definitivo, vínculo de 5 anos. Além desses dois reforços, o Cruzeiro também está no mercado em busca de mais alternativas. Matheus Henrique animou os dirigentes cruzeirenses. Existe a expectativa de um acordo ainda nessa semana. E surgiu também na Argentina mais um nome, Lautaro Dias. Atacante de 26 anos de idade, argentino, pertence ao Independiente Del Valle. Tem sido muito importante no clube equatoriano nas últimas temporadas. Conversei antes de gravar esse vídeo com um dirigente cruzeirense. E a resposta foi: sim, estamos conversando, mas não se trata de uma operação fácil. Fecha aspas. Só para contar que o Lautaro tem contrato com o Independiente Del Valle até dezembro de 2026 e está avaliado em 1 milhão de euros. Essa avaliação no Transfer Market. Mas o Independiente Del Valle entende que ele vale bem mais e está pedindo uma grana alta para que o negócio saia. A tendência é que Lautaro Dias e Matheus Henrique se tornem no futuro não tão distante reforços cruzeirenses. O que eu posso contar para vocês é que existe otimismo nas duas negociações. Eles se somariam a Cássio e Caio Jorge, montando uma espinha dorsal bem mais interessante para a Raposa. E você, cruzeirense, quem gostaria que fosse contratado? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Ederson, a informação é exclusiva. Vocês lembram dele, né? Volante de 24 anos de idade, revelado no Desportivo Brasil, com passagens por Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza. Foi negociado em definitivo primeiro com a Salernitana, depois com a Atalanta. Acaba de se sagrar campeão da Liga Europa, titular absoluto no futebol italiano. Temporada atual de 53 jogos, 7 gols e 1 assistência. O Ederson tem nas mãos uma proposta do Liverpool, da Inglaterra. A oferta foi feita à Atalanta de 45 milhões de euros, ou 259 milhões de reais. Negociação que não envolve clubes brasileiros. O Corinthians vendeu todo o percentual que tinha direito quando negociou com a Salernitana. Na época, o Corinthians tinha 70% dos direitos econômicos e o negócio foi fechado em 6 milhões e meio de euros. O que restaria para os clubes brasileiros se o Ederson for de fato comprado pelos Red Devils? Só o mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual ligado à formação. O Cruzeiro ficaria com mais ou menos 1% da negociação, estamos falando de 2 milhões 590 mil, enquanto o Corinthians ficaria com metade desse valor, pouco menos de 1 milhão e 300 mil reais. Ederson, que não conseguiu jogar bem no Corinthians, tinha passagem interessante no Cruzeiro, Fortaleza também deixou boa impressão e no futebol europeu faz enorme sucesso. O que você pensa sobre o futebol do Ederson? É jogador para a seleção brasileira? Use o espaço para comentários para dizer também se você acha que ele cabe no Liverpool. Bora falar agora sobre Flora. Menino de só 10 anos de idade que arrebenta no futsal. Vários vídeos dele já viralizaram e encantaram. Atleta que tinha contrato com o Corinthians. Contrato não, tinha um acordo para jogar no futsal do Corinthians e é o mais novo reforço do Palmeiras. Operação cara, 200 mil reais de luva, prêmio pela assinatura do contrato e uma ajuda de custo de 15 mil reais por mês. Atleta que inclusive já tem contrato com a Nike. Quero contar para vocês, em cima de todas essas informações, algo exclusivo. O Palmeiras não era o único clube que tentava tirá-lo do Corinthians.
O São Paulo, o Santos, o Flamengo e o Atlético Mineiro também fizeram contato com o pai do garoto. Prevaleceu a proposta do Palmeiras e o projeto apresentado. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, afirmou ao pai do Flora que vê potencial para que o menino siga os caminhos de Hendrick, Luiz Guilherme e também Estevão, 3 atletas negociados recentemente com o futebol europeu em movimentações de 154 milhões de euros ou 882 milhões de reais. Verdão está pagando 200 mil de luvas, além de 15 mil reais mensais de ajuda de custo. Importante contar que o Corinthians até sinalizou com 7 mil reais de ajuda de custo e outros benefícios. Sem pagamento de luvas, o pai do Flora preferiu fechar acordo com o Palmeiras. O menino vai ser utilizado no futsal e também no futebol de campo, em categorias mais avançadas do que a idade dele de 10 anos. Hora de falar sobre a reformulação grande pela qual passará o Palmeiras na metade do ano, uma das maiores reformulações desde que Abel Ferreira foi contratado. Verdão era muito comedido em saídas e chegadas. As mudanças eram pequenas, mas para a metade do ano a coisa vai mexer bem. Hendrick já está fora, inclusive já se despediu na partida contra o São Lourenço. Luiz Guilherme foi liberado para realizar exames médicos e assinar de forma definitiva com o West Ham da Inglaterra. O Luan está muito perto de virar jogador do América do México. O Palmeiras deixou claro que só topa negociá-lo pelo valor da multa rescisória. O América já se aproximou do pagamento dessa luva, que gira na casa dos 20 milhões de reais. O Rony também pode ir embora. Um dos representantes do Rony está no exterior negociando a saída do atleta com o Zenit e com o time do mundo árabe. A pedida do Palmeiras é de 6 milhões de euros para recuperar o investimento que foi feito em 50% dos direitos econômicos. Não lembro de tantos jogadores importantes saírem numa mesma janela. Por consequência, ou a partir daí, Palmeiras vai ao mercado. Agustin Giai, lateral e meio-campista do São Lourenço, já tem uma oferta 6 milhões de dólares. Essa proposta foi apresentada ao São Lourenço. O Giai já mostrou que gostaria de se mudar para o Verdão. No mesmo São Lourenço, há outro jogador que interessa, Adam Bareiro, paraguaio de 27 anos de idade. Muito bom jogador, está servindo a seleção paraguaia, poderia ser o substituto para o Hendrick. Verdão também busca alternativas pro lado de campo. O nome do TT vira e mexe é especulado lá na Turquia, embora o Palmeiras não confirme. Outra alternativa, outro nome que agrada há bastante tempo, de Claudinho, que parece estar de saída do Zenit. Em relação à zaga, será que o Palmeiras vai buscar um substituto caso o Luan seja negociado? Perguntei para uma pessoa do Palmeiras, a pessoa entende como possível essa busca por um zagueiro, mas afirmou que Naves e Vitor Reis são muito bem avaliados pela atual comissão técnica. Bora fechar o vídeo com informação muito importante sobre o Corinthians. 3 pessoas diferentes ligadas ao Corinthians me asseguraram que a VaideBet suspendeu o pagamento do contrato de patrocínio desde a semana passada. Só para explicar em detalhes essa história. Inicialmente, quando o contrato entre Corinthians e VaideBet foi assinado, ficou combinado que a VaideBet faria os pagamentos mensais de 10 milhões de reais todo dia 5. O acordo é de 370 milhões de reais por 3 anos. 10 milhões pagos em luvas e o restante pago de forma mensal, 10 milhões por mês por 3 temporadas. Pois bem, a VaideBet acabou mudando essa forma de pagamento. Em vez de pagar em todo dia 5, ela vinha fazendo pagamentos diários de mais ou menos 333 mil reais. Se você multiplicar por 30, vai chegar aos 10 milhões de reais por mês. 3 pessoas diferentes ligadas ao Corinthians asseguram que desde a semana passada não há mais o pagamento desses 333 mil. Consultei uma fonte do Corinthians para conferir a notícia, a pessoa nem confirmou, nem desmentiu, saiu pela tangente. Por que a VaideBet teria feito a suspensão desse pagamento? Vale a lembrança de que no dia 27 de maio, a VaideBet enviou uma notificação extrajudicial ao Corinthians, pedindo para que num prazo de 10 dias, o Corinthians respondesse a todas as acusações que a VaideBet tem sido alvo por conta do pagamento de uma intermediação a uma empresa laranja. O prazo de 10 dias se encerra nessa quinta-feira e até agora não houve qualquer posicionamento. Por contrato está estabelecido que se você quiser rescindir o vínculo, você precisa mandar uma notificação para o parceiro e ele tem 10 dias para responder. Se não houver resposta, o contrato está automaticamente rescindido. Detalhe importante, é a terceira vez que a VaideBet demonstra insatisfação para com o Corinthians. Primeiro houve uma reunião em 8 de maio, depois um envio de e-mail, o e-mail não foi respondido e agora a notificação extrajudicial.
A impressão que se tem é de que a VaidBet está preparando o terreno para rescindir o contrato com o Corinthians. E se isso acontecer, é possível, inclusive, que a VaidBet exija que o Corinthians pague a multa, que equivale a 10% até o fim do contrato. O Corinthians tem 300 milhões de reais a receber, e em vez de receber os 30 milhões, que equivalem a 10% da multa, era o Corinthians quem teria que pagar esses 10% à VaidBet. Clima péssimo, o Augusto Melo está voltando nessa quinta-feira de viagem e já vai ter de resolver esse enorme problema. Só para completar, o que segura o Augusto Melo hoje como presidente do Corinthians, em meio a tantas denúncias, é a grana bolada, esse contrato gigante com a VaidBet. Se a empresa decide acabar, rescindir com um contrato, a chance de o Augusto Melo, numa reunião que vai acontecer em breve, no Conselho Deliberativo, para discutir e entender sobre a situação desse contrato, se o Augusto perde esse contrato, a chance de um impeachment se torna muito, mas muito, mas muito grande. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!